Contar histórias ajuda a vender mais, sabia disso? Mas quanto, Maurício? 100% se forem boas histórias. Você utilizar o storytelling no seu dia a dia para prospectar clientes, no marketing, na abordagem por telefone, na abordagem por e-mail, na visita porta a porta. Você vende muito mais se você fizer um storytelling bem feito, ok? E é sobre isso que eu vou falar hoje. Primeiro, o que é o bendito do storytelling, como que você pode usar ele nas vendas. Para ilustrar um pouco isso, eu vou contar uma historinha real aqui do P-Control, que aconteceu com um dos nossos clientes, ok? Em março de 2020, logo depois que a pandemia começou, eu recebi o telefonema do Ricardo. O Ricardo trabalha aqui vendendo parafusos onde nós estamos, em Santo André. Ele atende toda a região aqui de Santo André, vendendo parafusos para lojas de materiais de construção. Qual o grande problema? Ele simplesmente não tinha mais como oferecer os seus produtos. Ele vendia tudo a porta a porta, então estava todo mundo fechado por conta da pandemia e ele estava desesperado porque estava sem receita nenhuma, não tinha como falar com nenhum dos clientes dele porque estava todo mundo com a porta fechada, ninguém podia trabalhar e ele simplesmente sem saber o que fazer. Ele falou, pô, Maurício, eu tô preocupado aqui porque faz um mês que eu não tô vendendo nada, desde que entrou a pandemia, eu tô aqui ferrado e eu preciso dar um jeito de achar alguma alternativa. Qual foi a alternativa dele? Começou a utilizar o P-Control para automatizar as ações de prospecção. Resultado disso, depois de 45 dias, ele já tinha retomado 50% do faturamento dele só com as ações automatizadas através do P-Control. Ele saiu de 0 para 50% do faturamento em 45 dias utilizando ferramentas. Imagina, ele poderia ter fechado, quebrado, como aconteceu com tantas outras empresas. Só que ele buscou se reinventar e encontrou uma solução definitiva. Esse foi um exemplo real de storytelling. Eu contei a história do Ricardo e como que ele saiu de 0 faturamento até 50% do resultado. Isso você pode utilizar no seu dia a dia nas vendas e quanto mais você fizer isso, mais sucesso você vai ter. Vamos agora para o embasamento. O que é o storytelling? Storytelling é você contar histórias que vão ali, utilizando algumas técnicas que vão conduzir a pessoa que está ouvindo para alguma ação, ou pelo menos vão fazer com que elas se sintam conectadas com aquilo que está sendo dito, com aquilo que está sendo contado. Boas histórias dão dinheiro, geram resultado, geram conexão, ajuda na vida como um todo. E se você usar isso em vendas, você tem muito mais sucesso, muito mais chance de ter sucesso. Se o storytelling é contar histórias, o que isso diferencia? Qual que é a regra? É simplesmente chegar lá e sair falando? Lógico que não. Tem ali algumas artimanhas que você pode usar e que vão te ajudar no convencimento, na condução da pessoa que você quer encantar, que você quer se conectar para vender. E eu separei aqui os elementos principais do storytelling e eu vou compartilhar com você agora. Quais são esses elementos principais? O primeiro deles, a primeira coisa que uma boa história tem que ter: protagonista. Tem que ter um herói, de preferência tem que ter um vilão também ali. No caso desse exemplo que eu dei, o herói é o Ricardo, que é o meu cliente. O Ricardo é o mocinho. Ele é uma pessoa que gera conexão com outras pessoas. Toda boa história tem que ter um protagonista. Segundo elemento que tem que ter também na história para convencer: um problema ou uma necessidade. Tem que algo ter acontecido ou acontecer com aquela pessoa que gera ali uma situação de desconforto. E essa situação de desconforto, ela tem que ser semelhante a que o seu possível cliente passa no dia a dia. Se você quer usar o storytelling nas vendas, esse problema, essa necessidade tem que ser algo que o seu cliente viva e sinta no dia a dia dele, ok? Se não tiver isso, não vai gerar conexão, não vai ter ali o que encaixar para dar match, ok? E o terceiro elemento, superação ou tragédia, lógico, tragédia da audiência, né? A gente vê isso pela televisão aberta hoje no Brasil. Sempre que tem uma história de superação
ou uma tragédia que acontece, a pessoa que está ouvindo aquilo, ela se conecta com muito mais facilidade. Dependendo do que você oferece, do serviço ou do produto, talvez um ou outro faça mais sentido. A história de superação, no exemplo que eu dei aqui, poxa, ele saiu de 0 faturamento para recuperar 50% do faturamento dele em apenas 45 dias, no meio de uma situação que tinha muita gente quebrando. Ele evitou uma tragédia. E isso você pode adaptar, você pode adequar no seu roteiro, no seu script. Funciona e muito bem. Outro fator importantíssimo, hein? O storytelling, ele não tem uma ação apenas, não é algo único. Você pode ir adaptando ele conforme as coisas acontecem. Você pode pegar exemplos de coisas que aconteceram no seu dia a dia. Isso dá muito certo. Quanto mais você fizer isso, mais resultado você vai ter, mais vendas você vai fazer. E aí, ficou claro para você o que é o storytelling? Deu para entender ali basicamente como que você pode usar ele no dia a dia? Então aqui vai uma surpresa para você. Eu vou fazer mais um conteúdo, só que esse vai ser na prática, mão na massa. Vou dar mais exemplos ali do storytelling e de como que você pode usar ele no seu dia a dia para aumentar as suas vendas hoje mesmo, porque é rápido. O bom do storytelling é isso, é rápido de você medir o resultado. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha essa informação com quem você acha que pode ajudar, se inscreve no nosso canal e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você concorda ou não com o que eu acabei de falar aqui? Grande abraço, ótimas vendas!